E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do nosso canal Mário Mática. E nesta aula a gente vai aprender a resolver inequações de primeiro grau. Mas antes, é importante que vocês saibam o que é uma inequação e principalmente saber diferenciar uma inequação de uma equação. Bem, a primeira pergunta que pode surgir é a seguinte: equação e inequação é a mesma coisa? Claro que não, até porque se fosse a mesma coisa não teriam nomes diferentes. Mas atenção pessoal, uma equação ela depende única e exclusivamente de uma igualdade. Como assim? Você tem a igualdade de duas expressões algébricas. Na inequação não existe igualdade, existem desigualdades. E aí para elas nós temos quatro tipos diferentes. Eu tenho maior que, maior ou igual que, menor que e menor ou igual que. E não se esqueçam que numa equação, o grau da equação ele determina justamente a quantidade de resultados ou a quantidade de elementos que você vai ter no teu conjunto de solução. Diferentemente de uma equação, por quê? Porque seja uma equação de primeiro grau ou não, você pode ter um conjunto com um elemento, nenhum elemento, vários elementos ou até mesmo uma quantidade infinita de elementos no seu conjunto de solução. Importante também você saber, para a equação, o que é conjunto de solução e o que é conjunto verdade, tá bom? Para isso, então, nós temos aqui, conjunto universo, aliás, conjunto de solução e conjunto universo. São duas coisas diferentes e eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de uma aula que eu te explico bem o que é a diferença entre esses dois conjuntos, tá legal? Então vejamos. Aqui eu tenho o primeiro exemplo, 3x mais 1 maior do que 7. Apesar de não ser igual uma equação, mas o modo de resolver, sim. Você vai fazer igualzinho como se você fosse resolver uma equação. Ou seja, tudo que é letra ficará do lado esquerdo da desigualdade e do lado direito ficarão os números. Lembrando que quem troca de posição também trocará de sinal. Dessa maneira, esse 1 que é positivo virá para cá negativo. Ou seja, a gente vai ter 3x maior do que 6, sendo que, se eu quero achar o valor do x, automaticamente o 3 passará dividindo. Ou seja, x maior do que 3. Essa é a nossa resposta. E aí, numa equação, é importante você reparar o seguinte: o modo que você vai identificar o seu resultado é diferente. Por quê? Aqui eu tenho, então, o conjunto de solução, são todos os valores de x pertencentes aos reais, tal que esse x seja maior ou igual a 3. Então, essa parte que eu escrevi aqui em roxo é justamente o modo que você vai escrever a tua resposta final ao resolver uma equação de primeiro grau. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo e qualquer valor de x maior do que 3, ele vale como resposta. Ou seja, 4, 5, 6, 7,1, 8 sobre 3. Então, quer dizer, 8 sobre 3? Não. 10 sobre 3, por exemplo, né? Então, qualquer valor maior do que 3 pertencente aos reais, ou seja, número natural, número fracionário, número decimal, qualquer um desses valores está valendo como resposta, tá bom? Por isso que é importante você sempre reparar o seu conjunto de solução, onde ele está incluído. Se é o conjunto dos reais, então vale todo e qualquer número, tá bom? Vamos aqui a mais um exemplo, olha só. 2x mais 3 é maior ou igual que x menos 1. Então, 2x menos x maior ou igual que menos 1 menos 3. Beleza? 2x menos x, eu vou ter como resultado x. X maior ou igual do que quem? Menos 1 com menos 3, o resultado é menos 4. Ou seja, o nosso conjunto de solução é um x que pertence aos reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual a menos 4. Gente, quando a gente determina o conjunto de solução ou os elementos que pertencem a ele, na verdade, você está
supondo valores, ou está encontrando valores, na verdade, que vão tornar essa desigualdade verdadeira. Como assim? Deixa eu te mostrar. Aqui está valendo qualquer número maior ou igual a menos 4. Então, por exemplo, vamos supor que eu pegue o número 1. Ou seja, onde tem x, eu vou colocar 1. 2 vezes 1 é 2. Então, aqui eu vou ter 2 mais 3. Maior ou igual que 1 menos 1, que é 0. 2 mais 3 é 5. 5 maior ou igual a 0. Ou seja, 5 é um valor numérico maior ou igual a 0? Com toda certeza. Então, esse 1, como ele é maior ou igual a menos 4, reparem que, ao substituí-lo na equação inicial, a gente tem uma igualdade, uma desigualdade, aliás, verdadeira. Vamos pegar qualquer valor, o contrário do que a solução me mostrou. Se eu quero x maior ou igual a menos 4, eu vou pegar agora um valor de x menor do que menos 4. Por exemplo, vamos pegar aqui o menos 6. 2 vezes menos 6 é menos 12. Então, aqui eu vou ter menos 12 mais 3. Menos 6 com menos 1, a gente tem como resposta menos 7. Belezinha? Continuando, reparem. Menos 12 com menos 3, o resultado é menos 9. Então, quando a gente substitui por um valor menor do que menos 4, por exemplo, eu peguei aqui o menos 6, repare que a desigualdade é a seguinte. Menos 9 é um valor maior ou igual que menos 7? Não. Isso aqui não é verdade. Por quê? Não é verdade justamente porque eu estou pegando valores menores ou iguais a menos 4. E essa equação, ela sempre se tornará verdadeira quando o valor de x que você substituirá na equação for um valor maior ou igual a menos 4. Beleza, pessoal? Então é dessa maneira que a gente resolve uma equação de primeiro grau, não se esquecendo que a gente tem uma maneira bem peculiar de escrever o seu conjunto de solução, tá bom? Mas o modo de resolver, ele é bem parecido com uma equação de primeiro grau. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Em caso positivo, senta o dedo aí no like. Não se esqueçam também de, se possível, compartilhar o link aqui da aula com seus amigos na escola, família e demais conhecidos. E o mais importante que é se inscrever aqui no canal, pois isso vai me ajudar bastante a produzir cada vez mais aulas como essa para você, tá bom? E também uma dica bem legal aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai te direcionar a uma lista de exercícios voltadas para equações de primeiro grau. Tente resolver e se por algum acaso surgir alguma dúvida, coloque nos comentários que eu responderei o mais breve possível. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!